Antes do vídeo começar, eu sei o que você tá pensando. Você vai me chamar de mentiroso porque eu falei que ia ter vídeo semana passada e não teve. Mas não foi culpa minha, eu não pude prever que eu ia ficar muito gripado e que isso ia atrasar muito o vídeo. Mas semana que vem tem vídeo e dessa vez eu não vou ficar doente. E dito isso, podem seguir pro vídeo. Jimmy Neutron, um dos desenhos que mais marcaram as manhãs dos anos 2000. A história do desenho, ela gira em torno das aventuras do Jimmy, um garoto de 12 anos que é um gênio e inventor. E se você fosse uma criança com o sonho de virar cientista, com certeza esse era um desenho perfeito pra você assistir. E eu digo isso por experiência própria. Mas 20 e poucos anos depois, podemos ver que esse sonho não deu muito certo. A série animada foi lançada em 2002, ao todo ela teve 61 episódios e ainda teve um crossover com Padrinhos Mágicos. E eu lembro de assistir esse episódio na época e foi a primeira vez que eu vi um crossover na vida. Como assim dois desenhos diferentes no mesmo episódio? Absolute TV Globinho. E na época, o sucesso da animação foi tanta que ela chegou a ser o 10º programa mais assistido do mundo. Mas calma lá que a gente não tá aqui pra falar da série e sim do filme. Diferente do que eu pensava quando eu tava planejando em fazer esse vídeo, o filme na verdade foi lançado antes da série. A série foi lançada em 2002 e o filme saiu em 2001. E a produção desse filme, ela até que tem uma história bem interessante que eu vou falar sobre ela agora. Em 1995, a ideia do Jimmy Neutron chegou na Nickelodeon, que adorou de cara a ideia. Mas eles só começaram a fazer um episódio piloto no final de 1997, que foi concluído em 1998. E desde essa época, as entradas da cabeça do personagem já eram uma marca registrada do coitado. Tadinho, tão novo e tão calvo. Só que nessa época, ele ainda não se chamava Jimmy Neutron, mas sim Johnny Quasar. Eles resolveram mudar o nome para não ficar muito parecido com outro desenho que era muito popular na época, o Jonny Quest. E ainda bem que eles mudaram, porque sinceramente, eu acho esse nome muito podre. E o estúdio, assim como eu pensava, eles queriam produzir uma série primeiro e depois lançar o filme. Mas o próprio criador do Jimmy Neutron, John A. Davis, sugeriu que o filme fosse lançado antes, porque assim eles iam poder trabalhar melhor na qualidade de modelagem dos personagens e do cenário. E isso ia deixar a série ainda melhor, já que eles iam poder usar os mesmos modelos do filme na série animada. O estúdio aceitou a ideia, só que eles ainda tinham um probleminha, já que era uma produção totalmente nova, eles não tinham uma base de fãs prontas para irem pro cinema assim que o filme lançasse. Vamos pegar Gumball, por exemplo, que já é um desenho renomado e com uma enorme base de fãs ao redor do mundo. Eu não sei como é que tá o estado do filme do Gumball, mas com certeza quando ele lançar, ele vai ser um sucesso. Isso se ele já não tivesse sido cancelado. E como eles não tinham essa base de fãs pro Jimmy Neutron, a sacada de marketing deles foi totalmente genial. Ele disse! E isso não é um trocadilho com o filme. Como antigamente, na verdade, até os dias de hoje, em alguns casos, não dava pra pular os comerciais da TV, eles criaram alguns curtas pra passar nos intervalos, e isso criou um hype tão grande nas crianças que o filme, que custou 30 milhões na época, conseguiu faturar mais de 100 milhões. Mas vamos parar de enrolação e vamos logo analisar esse filme. O filme começa em uma base militar e os militares detectaram um sinal muito suspeito no radar, que muito provavelmente era algum tipo de espião. Então eles mandam caças atrás do espião, mas chegando lá não tinha nenhum espião e sim um foguete pilotado pelo próprio Jimmy Neutron. O Jimmy sai então voando mais rápido que os caças, deixando eles pra trás, e junto dele estavam o seu fiel companheiro Goddard, o cachorro robô dele, e o melhor amigo do Jimmy, o Caio, que pra mim, além de ser o personagem mais engraçado do filme, ele lembra muito o meu amigo Miller. Um salve, Miller! Os dois saem da atmosfera porque o Jimmy queria lançar um satélite pro espaço, mas acabou dando um defeito no foguete do Jimmy e o Caio joga o satélite na hora errada. E ele volta e acerta a cabeça do Jimmy. E pra resolver esse problema, aqui a gente tem um dos momentos mais icônicos do personagem do Jimmy, porque sempre que ele tem uma situação onde ele precisa ter uma ideia pra resolver algum problema ou então pra inventar algo novo, nesses momentos a câmera entra pelo ouvido do Jimmy e vai em direção ao cérebro dele, onde os neurônios dele começam a se ativar e ele finalmente tem uma solução muito criativa. Nisso, o Jimmy cria uma engenhoca para lançar o satélite dele em direção ao espaço. E depois de lançar o satélite, os dois voltam para casa e o Jimmy lança o Caio de paraquedas para ele não se atrasar para a escola. No caminho para casa, o Jimmy acaba atingindo a chaminé da casa dele com um foguete. E os pais do Jimmy aparecem e a mãe do Jimmy, ela tá com raiva dele, mas nem tanto, porque aparentemente esse tipo de coisa já é algo recorrente na família do Jimmy. E falando um pouco dos pais do
Jimmy, eles são o Hugo e a Jenny Neutron. E um detalhe é que o nome em inglês do pai do Jimmy, na verdade é Hugh, mas em português ficou Hugo, e eu tô só comentando sobre isso pra dizer que eu gosto quando eles localizam os nomes dos personagens. Pra mim fica um negócio muito melhor. E o Jimmy também conta pros pais dele que ele só tinha feito isso porque uns dias atrás ele tinha recebido um sinal alienígena e ele mandou aquele satélite pro espaço pra poder se comunicar com eles. E os pais dele falam que ele não podia fazer isso porque ele não deveria falar com estranhos. E depois de levar uma leve bronca dos pais, ele vai pro quarto pra se arrumar pra ir pra escola. E aqui a gente vê um monte de bugiganga que ele inventou que facilitam a vida dele. Facilitam entre aspas, porque um robozinho que tava amarrando o cadastro do Jimmy amarra ele errado e isso faz com que o Jimmy perca o ônibus da escola. E pra alcançar o ônibus, ele usa mais uma das invenções dele, que no caso é esse chiclete que ele usa pra virar uma bolha, pra ele poder sair pulando por aí e alcançar o ônibus. Chegando mais perto dele, a gente conhece outros personagens que são a Libby, e ela é uma garota que é viciada em celular, e ainda bem que não tinha TikTok naquela época, porque senão o cérebro dessa garota com certeza ia ficar derretido. E a principal rival do Jimmy, a Cindy, que já eu falo um pouco mais sobre ela. E por mais que as invenções do Jimmy sejam realmente geniais, a turma dele zoa bastante o Jimmy, porque normalmente as invenções dele ou acabam falhando, ou elas não cumprem exatamente a função que elas deveriam. Como no caso desse chiclete bolha, onde o Jimmy deu de cara em uma árvore. E por sorte, era a árvore exata onde o Caio tinha caído. Essa foi boa. Depois disso, os dois vão pra aula onde estava acontecendo uma apresentação dos alunos, onde cada um levava uma coisa pra mostrar pro resto da sala e falar sobre ela. E aqui a gente conhece outros dois personagens, que são o Shin, que é um dos amigos do Jimmy, e ele é um completo idiota, mas ele é super gente boa. Ele também é super fã de um personagem chamado Ultra Lord, que é tipo uma mistura de Max Steel com Buzz Lightyear desse universo. E uma curiosidade sobre ele é que ele teve uma série animada só dele também, onde ele ia parar em outro planeta, mas aparentemente essa série não fez tanto sucesso e eu acho que ela teve só umas 2 temporadas e foi cancelada. Outro personagem que aparece também é o Nick, e ele é aquele personagem rebelde e descolado que as garotas são apaixonadas por ele. Mas fora isso, não tem muito mais o que falar sobre ele. E na apresentação dos alunos, o Caio apresentou a bombinha de asma dele, que sem querer ele espirrou na própria cara. O Nick apareceu sem apresentar nada, porque ele é descolado demais pra apresentar qualquer coisa. O Shin apresentou uma caixinha com uma versão super valiosa de um brinquedo do Ultra Lord, que nunca tinha sido vista por ninguém, só que a Cindy engana o Shin, fazendo ele abrir a caixa e fazendo o boneco perder todo o valor que ele tinha. Isso é o equivalente a tu perder 1 milhão de bitcoins porque tu esqueceu a senha da tua carteira. Agora, tanto na apresentação da Cindy quanto do Jimmy, os dois ficaram trocando farpas um com o outro. Não é sempre, mas a dinâmica dos dois tem alguns momentos de amor e ódio. Muito mais ódio do que amor. E como eu disse antes, o pessoal zoa muito o Jimmy pelas invenções dele não funcionarem direito, e mais uma vez, uma invenção dele não funciona. Ele cria um controle remoto que aumenta e diminui o tamanho das coisas, só que quando ele tenta diminuir o tamanho da cabeça da Cindy pra deixar ela do tamanho de uma formiga, o controle não funciona. Então o sinal da escola toca e os alunos saem da aula, mas quando o Jimmy guarda as coisas dele, o controle finalmente funciona e ele acaba atingindo a professora deles. E a coitada fica do tamanho de uma formiga e ela acaba tendo que lutar com uma minhoca que parece um daqueles vermes de Duna. Depois da aula, enquanto o Jimmy, o Caio e o Shin voltavam pra casa, eles encontram o panfleto de inauguração de um parque de diversões conhecido como Retrolândia. E nesse parque ia contar com várias atrações muito legais, como uma montanha-russa irada, ia poder fazer carinho em lhamas e também ia contar com a presença do próprio Ultra Lord em pessoa. Os três ficam muito animados pra ir, já que naquele mesmo dia ia acontecer a noite de estreia. O problema é que os pais deles muito provavelmente não iam deixar eles saírem à noite. Só que o Nick aparece e diz pra eles saírem escondidos, porque isso era coisa radical pra se fazer. E como a noite de estreia só acontecia uma vez, todo mundo que era legal ia aparecer por lá. Mas ao invés de fazer isso, o Jimmy tenta pensar numa forma de convencer os pais dele, porque segundo uma revista de medicina que ele leu, os mamacos são facilmente influenciados por estímulos positivos. E como os humanos compartilhavam 98% do DNA com os mamacos, esses estímulos também deveriam funcionar com os pais deles. Ou seja, era só convencer eles usando um estímulo positivo, como uma forma de recompensa. Como assim, Lusca? Eu não entendi. É claro que entendeu sim, meu caro amigo símio. Aqui, toma essa banana como recompensa.
Obrigado, Lusca. Eu acho que eu entendi sim. E depois desse simples exemplo, Na verdade, eu acho que eu não entendi muito não. o Jimmy sai voando com a mochila jato dele e ele pega algumas ostras em um restaurante, um pouquinho de carvão de um trem e algumas rosas. Em seguida ele vai pra casinha nos fundos da casa dele, onde lá ele tinha um laboratório secreto e subterrâneo. E ali mais uma vez ele encontra com o Godard e o Jimmy testa alguns comandos que ele fez pro Godard, como por exemplo sentar, dar uma volta e se fingir de morto. O problema é que ele finge bem até demais, mas pelo menos ele consegue se reconstruir automaticamente depois dessa explosão. E esse detalhe vai ser bem importante, então se lembrem dele. E nesse laboratório a gente consegue ver que ele parece uma fábrica de tão grande que ele é e pela quantidade de coisas que o Jimmy inventa o tempo todo, tipo hamsters invisíveis, um refrigerante que te faz arrotar a cada gole e uma planta carnívora que só ataca meninas. E o alvo principal dele é a Cindy. Eu falei que era um amor e ódio. E sobre aquelas coisas que o Jimmy pegou enquanto ele tava voando por aí, elas realmente têm uma utilidade. As ostras o Jimmy usa pra produzir pérolas, o carvão ele usa pra fazer um diamante e as flores ele usa pra fazer um buquê. Eu acho que com esse nível de criatividade dá pra dizer que ele é o Vinícius 13 desse universo. O Jimmy volta pra casa, onde ele dá todos esses presentes pra mãe dele e tenta pedir pra ela deixar ele ir na Retrolândia. Mas mesmo dando os presentes e insistindo muito, a mãe dele não deixa ele ir. E o Jimmy sem querer acaba ativando a mochila jato dele, que coloca fogo em uma das cortinas da janela, e como a mãe dele não tava conseguindo apagar o fogo, ele acaba tendo que usar a bunda do Godard pra poder apagar. Isso estranhamente rimou. E obviamente a mãe dele fica furiosa e além de proibir ele de ir na Retrolândia, ela deixa o Jimmy de castigo. Durante a noite, o Jimmy liga pros amigos dele e os pais deles também não deixaram eles irem. Então, os três resolvem seguir a dica do Nick e saírem escondidos. O Jimmy conserta o controle que ele fez e ele diminui o tamanho dele e passa escondido pelos pais. Mas por muito pouco, ele não é pego. Chegando na Retrolândia, os três eles se divertem à beça. O Jimmy dá uma volta na montanha russa, o Caio faz carinho em llamas e o Shin finalmente conhece o Ultra Lord pessoalmente, que obviamente era só um ator pago. E antes de continuar, uma coisa que eu falei antes foi das entradas do Jimmy. Isso realmente é uma característica do personagem, mas se você tem uma, isso não significa que também tem que ser uma característica sua, porque você pode contar com a ajuda da Manual. Aliás, vocês sabiam que calvície é uma herança genética? Ou seja, se tem um calvo na sua família, as chances de você também ter calvície são de 80%. Mas você não precisa se preocupar com isso se você usar a Manual. E não pula essa parte, eu sei que você quer pular, mas fica aqui um instantinho porque vai valer a pena. Pensa um pouco na sua autoestima e como a calvície afeta ela. Ninguém escolheu herdar a calvície, mas você pode escolher começar o seu tratamento de forma prática e segura com a Manual. É só você acessar o link que vai estar tanto na descrição quanto nos comentários, que você vai ser redirecionado para o site da Manual. Em seguida, é só preencher um questionário online e um médico especialista vai avaliar o seu caso e, se for indicado, você vai receber uma prescrição personalizada. Todos os produtos recomendados são feitos por farmácias credenciadas e chegam na sua casa em uma caixinha discreta com o frete grátis. Tudo pensado para ser prático e preservar a sua privacidade. Durante o processo de tratamento, você ainda conta com acompanhamento clínico online via WhatsApp, onde você pode tirar todas as suas dúvidas. E além de aumentar a sua autoestima, a Manual tá com uma condição especial por tempo limitado, dando 40% de desconto se você usar o meu cupom que vai estar na tela na sua primeira compra. E se mesmo depois disso você ainda estiver em dúvida, eu recomendo acessar o site da Manual ou as redes sociais dela e você vai encontrar todas as informações que você precisa. E mais uma vez, obrigado a Manual por patrocinar um vídeo do canal. Enquanto isso, no espaço, a gente finalmente conhece os vilões do filme e eles são esses alienígenas gelatinosos em formato de ovo. Mas os principais que a gente precisa saber mesmo são o rei dos alienígenas, o Gobot, e o irmão dele, o Ublar. Mas eu vou chamar eles respectivamente de rei e irmão do rei, só pra ficar mais fácil. Eles encontraram o satélite que o Jimmy mandou pro espaço e junto de uma mensagem que o Jimmy gravou, se apresentando, falando quem ele era, onde ele morava e sobre os pais dele. E nessa hora o rei dá uma pausa e diz que eles são deliciosos. E depois de soltar essa frase totalmente sem contexto, ele decide ir pra Terra porque a busca deles tinha terminado. E sim, eu sei, as naves deles têm formatos de galinha, e isso é de fato bem estranho, e o fato deles serem ovos também deixa tudo mais bizarro. Mas calma aí que tem uma explicação, mas isso vem só depois. O importante agora é que o Jimmy e os amigos dele tinham acabado de sair do parque de diversão muito felizes e animados. E como eles adoraram desfrutar essa liberdade de não ter os pais deles colocando limites sobre os garotos, eles desejaram pra
para uma estrela cadente que todos os adultos sumissem. E pra sorte deles, esse desejo foi realizado. Momentos antes disso, os alienígenas chegaram na Terra, na cidade do Jimmy, e no meio da noite eles sequestraram todos os adultos da cidade. Quando amanheceu, o Jimmy estava procurando alguma coisa para comer no café da manhã, e inclusive a geladeira deles tem uma quantidade de ovos absurda. O Jimmy encontra uma mensagem muito mal escrita na porta da geladeira dele, e aparentemente essa mensagem foi escrita pelos pais dele, falando que eles iam passar umas férias na Flórida. E não só o Jimmy, mas todas as crianças da cidade também receberam essa mensagem, e simplesmente todas elas ficaram super felizes. Elas ficaram felizes porque agora elas não iam ter mais a supervisão dos adultos, e elas iam poder fazer o que elas quisessem. E essa parte do filme é bem legal, porque além de mostrar como a galera do filme realmente entende as crianças e como a cabecinha delas funciona, e você pode muito bem se identificar com ela se você tinha algum desses desejos quando era criança. E a maioria deles é só coisa boba, como deixar a geladeira aberta sem ninguém brigar, fazer xixi no banho, subir a escada rolante que desce, andar em cima de uma lhama no meio da rua, ou inundar a escola inteira e andar de jet ski pelos corredores. Eu realmente tentaria fazer algo assim se eu fosse uma criança sem supervisão. E aliás, eu menti porque não foram todos os adultos que foram capturados pelos alienígenas, já que a professora deles ainda estava lá, ainda do tamanho de uma formiga e tendo que lutar com aquela minhoca, e depois de causarem o maior alvoroço pela cidade toda, se divertindo, zoando e comendo coisas que não prestavam até não aguentar mais, no outro dia, além de estarem passando muito mal e com a barriga doendo muito, as crianças estão tristes porque elas estão com saudades dos pais delas, já que sem eles, por mais que eles tenham muita liberdade, eles não conseguem fazer muita coisa, tipo o café da manhã. Até mesmo o Jimmy fica triste, e quando ele tava no quarto dele, o Goddard mostra pra ele um vídeo que ele fez na noite que o Jimmy saiu, enquanto o Goddard se passava pelo Jimmy ficando na cama dele. Os pais dele apareceram no meio da noite, falando que amavam muito ele e que eles poderiam ir juntos no parque na próxima semana, inclusive junto do Goddard, e falam pro Jimmy que de manhã eles vão se ver. O que deixa o Jimmy muito encucado, porque na mensagem que eles deixaram, dizia que eles saíram com pressa pra Flórida, sendo que na noite anterior, eles falaram que iam ver o Jimmy logo pela manhã. E como os pais do Jimmy não são pessoas de mentir, ele analisa a mensagem e vê que ela não batia com outras anotações que os pais deles deixaram na geladeira. E nos registros do computador, ele vê que existia um rastro de naves alienígenas que deixaram a Terra na mesma noite. Então o Jimmy resolve consertar o foguete dele junto do Caio para que eles possam tentar salvar os adultos. Mas as outras crianças aparecem ali porque elas sequestraram o Shin e fizeram eles contar que os pais deles foram levados por alienígenas. O Jimmy mostra para eles para onde que eles teriam que ir e que eles iam ter que montar naves espaciais movidas a plutônio para poder chegar lá. Então todos eles aceitam porque era o único jeito de salvar os pais deles. Em seguida, as crianças começam a construir um monte de naves espaciais usando os brinquedos da Retrolândia. E não me perguntem porque eu não faço ideia de onde que elas arranjaram tanto plutônio, mas pelo menos as chances delas conseguirem concluir essa missão são de 95%. E esses 5%? Uma morte terrível e destruidora. Mas felizmente tudo dá certo e eles conseguem sair voando. Até o Caio, que tava com dificuldades no começo, consegue sair voando, e todos eles vão em direção ao espaço pra buscar os pais deles, e aparentemente eles conseguem respirar no vácuo. Na verdade, essa cena está equivocada. Ah não, você voltou. Tu tava muito sumido, hein? É que o dono do canal não lembrava como fazia a minha voz. Pior que é verdade. Essa cena seria impossível na vida real, principalmente pela ausência de oxigênio no espaço, mas também pela variação de temperatura, principalmente das camadas superiores da atmosfera, como a mesosfera, que pode chegar a menos 90 graus, e a termosfera, que pode atingir os 2.000 graus Celsius. Já pode continuar. Viajando através do espaço, eles são obrigados a parar por causa de uma chuva de meteoros e porque eles precisavam descansar. E também porque tinha algumas crianças que não aguentavam mais ficar girando no brinquedo. Então eles se reúnem numa fogueira e começam a falar das coisinhas simples que faziam eles sentir saudades dos pais deles, como contar historinhas pra dormir ou simplesmente fazer o almoço. E tirando um momentinho aqui pra falar do Caio, que também tava falando do que ele sentia falta dos pais, ele de longe é o personagem mais engraçado do filme. Quase toda vez que ele aparecia, ele me fazia rir de alguma forma. E uma das coisas mais engraçadas do Caio é que ele sempre acaba soltando informação até demais, como por exemplo essa cena aqui, que pra mim é a mais engraçada do filme. Antes da minha mãe ser levada por alienígenas, ela ficava mexendo na minha barriga e cantando. O quê? Nada. Depois de mais um tempo voando, eles finalmente chegam no planeta dos alienígenas e, fazendo o reconhecimento do local, o Jimmy vê que eles eram extremamente avançados
tecnologicamente e muito avançados evolutivamente. E eles evoluíram tanto que eles não precisam mais de um corpo sólido e para isso eles usavam esses corpos robóticos. Mas eu sei que isso ainda não explica o formato de ovo, mas calma lá que a explicação já vem. Graças ao Godard, eles encontraram um lugar onde os alienígenas levaram os pais deles e assim que os aliens saem de cena, o Jimmy tenta falar com o pai dele, mas como ele e os outros pais estavam com esses negócios na cabeça, os aliens tinham total controle sobre eles e eles chamam os guardas que prendem o Jimmy e os amigos dele. Os guardas levam o Jimmy e os amigos até a sala onde estava o rei. E o Jimmy até tenta enganar o rei falando que ele tinha um exército estrategicamente posicionado para fora da cidade e pronto para atacar o planeta. E esse exército na verdade eram os amigos do Jimmy e realmente estavam escondidos esperando o sinal dele, mas eles foram capturados uns 5 minutos depois que o Jimmy saiu. E o rei agradece ao Jimmy porque graças ao satélite que ele mandou com a mensagem falando exatamente onde encontrar ele, eles souberam exatamente onde encontrar os sacrifícios perfeitos pro deus deles, que se chama Galien. O rei manda jogar todos eles na prisão porque a cerimônia ia começar logo. Na prisão, quase todo mundo tava chateado com o Jimmy, afinal era tudo culpa dele, e ele tava numa cela solitária, só que a Cindy, ela vai falar com ele e diz que desde que ele chegou, ela é a segunda pessoa mais inteligente na escola e por isso que ela implicava tanto com ele. Mas ela fala que não era pra ele ficar chateado porque todo mundo errava, e que agora tava todo mundo precisando de uma ideia do Jimmy. O Jimmy tem a brilhante ideia de pegar o celular emprestado da Libby e usar pra ligar pro Godard, que tava sendo feito de cobaia pelo irmão do rei, mas o Jimmy usa o viva voz do celular pra enganar o irmão e fazer ele pensar que ele ativou o sistema de autodestruição e que isso ia explodir a cidade inteira. Então o irmão do rei sai correndo e o Godard vai até a cela das crianças, mas tinha um guarda cuidando do lugar. Mas eu disse antes pra vocês se lembrarem porque isso ia ser importante e o Jimmy manda ele se fingir de morto. Graças a essa explosão, as crianças podem escapar e elas vão até o lugar onde os pais delas vão ser sacrificados e finalmente a gente entende por que esses aliens parecem ovos e por que as naves deles têm formatos de galinha. É porque literalmente o deus deles, o Galien, é literalmente uma galinha gigante alienígena. Galien. O Jimmy e as outras crianças bolam um plano pra derrotar o Galien e ele manda o Shin buscar uma nave pra eles fugirem. E ele e os outros partem pra batalha e por mais que eles tenham conseguido derrotar os aliens e ter roubado o controle que controlava os adultos, o Galien era grande demais pra eles conseguirem enfrentar. Mas por sorte, o Shin encontrou uma nave e ele atinge a cabeça do Galien, fazendo ele desmaiar. Então todos entram na nave, mas é claro que os aliens não iam deixar eles escaparem tão facilmente e uma frota de naves voa atrás deles. E pra tentar escapar, o Jimmy leva a nave pra pertinho do sol do sistema dos aliens e as naves dos aliens, uma por uma, é destruída pelas explosões solares. A única nave que sobra é a nave do rei. Pra derrotar ele, o Jimmy e o Godard saem pro espaço e o Godard vira uma moto voadora muito irada. E meu amigo, que roteiro bem escrito, porque o Jimmy, ele usa o controle de tamanho dele pra ficar gigante e soprar a nave do rei pra um meteoro, fazendo ela explodir. E eu não faço ideia de como que ele a consegue assoprar no espaço e com certeza o gato nerd não aprova essa cena. Não aprovo mesmo. Na nave, as crianças cada uma volta pros seus pais e o Jimmy pedindo desculpas porque ele reconheceu o erro dele, já que ele achava que era esperto demais e que ele podia fazer tudo sozinho. Mas ele e as outras crianças ainda precisavam dos pais delas. E o filme acaba com todos eles se abraçando e voltando juntos pra casa. E a gente indo direto pras considerações finais. E se vocês chegaram até aqui no vídeo, comentem aí nos comentários o nome completo do Jimmy, que é James Isaac Neutron. Esse foi realmente um filme que eu gostei muito de reassistir. Além dele ser muito divertido e engraçado, esse filme ele funciona bem demais como uma introdução ao personagem Jimmy Neutron. O filme me deixou com muita vontade de reassistir a série. Com certeza se eu fosse uma criança que estivesse vendo esse filme pela primeira vez e conhecendo o personagem também pela primeira vez, eu ia ficar muito hypado pra assistir o desenho. Outra coisa que eu quero elogiar também é o humor do filme. Ele tem piadas muito boas, principalmente relacionadas ao Caio. O timing das piadas dele são perfeitos. Eu me espoco de rir toda vez que eu lembro de alguma. E agora falando um pouquinho da animação, para um filme de 2001, essa animação envelheceu como vinho. Mesmo dando pra notar que a modelagem de alguns personagens pros padrões atuais não sejam lá essas coisas, ainda assim continua muito bonito e a animação em si é muito fluida, bem dinâmica e chega a ser muito melhor que alguns filmes da atualidade. E finalizando, não tem como eu deixar de falar da dublagem, que é outro ícone desse desenho. Todas as vozes do desenho encaixam perfeitamente, mas o meu destaque vai pro dublador do Shin, o Andreas Avancini. Ele mandou bem demais nessa dublagem, a voz dele tá marcada na minha cabeça e a dublagem dele fica ainda melhor se tu comparar com a voz original, que é tenebrosa. E bom, o que eu tinha pra falar era isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Provavelmente.